a questão é difícil de digerir, mas eu vou orar a Deus antes de fazer a resposta. Olha, essa situação é difícil, tá me machucando, tá me ferindo, mas dá um tempinho para mim, daqui a pouco a gente volta a conversar, pode ser? E aí você vai e ora a Deus, Senhor, me dá um discernimento, me dá sabedoria, me dá paz, me dá entendimento para poder resolver essa questão. Numa situação difícil. Às vezes tem situação mais fácil, que Deus vai, né, você vai crescendo. Nós vamos nos amadurecendo. Desejar como crianças recém-nascidas o leite racional, para que por ele vá descrescendo, que é a palavra de Deus. Então, cada vez que você vai meditando na palavra, você vai amadurecendo. Deus vai levando num patamar de amadurecimento. Pelo quê? Rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Então, quem rejeita toda a imundícia? Somos nós. O acúmulo de malícia. Né? Você não... As pessoas estão com malícia para você, trazendo coisas que é imunda, que o teu espírito não recebe. Quem rejeita é você e é eu. Recebendo a mansidão, que é a palavra em voz enxertada. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. Então, quando eu oro a Deus, quando eu coloco a Deus diante de Deus um problema difícil, eu estou sendo manso, e aí a palavra de Deus vai enxertar em mim a solução, a resolução e o discernimento e o entendimento para resolver aquela questão. E assim eu não vou ser só cumpridores da palavra, mas eu vou ser, e não vou ser só ouvinte, mas eu vou ser praticante. Né? Não vou ficar fazendo discurso. Não adianta eu estar aqui tentando te ensinar, mas eu não praticar essa palavra. Pode acreditar. Eu estou te ensinando algo que eu pratico. Algo que eu vivo, que eu trouxe para o meu cotidiano, que eu trago para a minha vida. Inclusive, essa palavra Deus me deu de manhã. Eu ruminei ela o dia inteiro para agora estar te falando. E, na verdade, eu vivo e pratico essa palavra. Eu não estou pregando algo aqui que eu não vivo. Eu pratico isso, tá? Diante das minhas dificuldades, das minhas necessidades, do meu dia a dia, eu pratico. Eu ouço as pessoas, mesmo com uma situação crítica, eu rumino, mastigo, não tenho resposta para tudo, e às vezes eu busco no Senhor, em oração, em súplica, em ação de graça, em intercessão, e às vezes vai até por dias, e vou buscar na palavra. E aí o Senhor me ilumina, me ajuda, e aí eu vou lá e resolvo, né, quando é questões mais difíceis. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho e o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo no... Então, aqui cai também que nós não devemos bater no peito, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus é bom. O próprio Jesus estava na terra e chegou aquele jovem rico. Bom mestre, que faço eu para ganhar a vida eterna? E aí Jesus, bom é Deus. E aí Jesus era Deus. 1 de João fala que Jesus é o próprio Deus. Mas ele subsistiu da forma de Deus e estava aqui habitando como homem. Era 100% Deus, mas ele subsistiu da forma de Deus. E ele estava aqui sendo homem, apesar de ser Deus. E ele diz, bom é Deus, porque está no céu. Então ele não deixou ser chamado de bom. Por quê? Porque ele estava na condição humana, estava vestindo um tabernáculo de carne. E ele se humilhou ali como um homem. Então, quando você tem o seu próximo como alguém superior a você, você nunca vai se exaltar, nunca vai ser soberbo. Então, essa condição de humilde, você não vai ter aquela prerrogativa, aquela arrogância, e você não vai armar o seu inimigo contra você. Pelo contrário, pela tua humildade, você vai deixar ele à vontade para poder lhe transmitir. Mesmo sendo uma palavra dura, difícil, ele vai na calmaria, e aí vocês vão acabar achando uma solução mesmo para uma situação difícil. Então, praticar a palavra é bem melhor do que só ser ouvinte. Não adianta ficar fazendo um monte de discurso, eu sou crente, eu sou religioso, mas você não tem comportamento manso, comportamento humilde, assim como Jesus andava, assim como Jesus se comportava. Com exceção de quando ele quebrou ali aqueles cambistas que comerciavam dentro da igreja, no templo, né? Foi uma única vez que ele se irou. Do contrário, ele sempre foi humilde e ele teve um comportamento que ele desarmava os seus próprios inimigos. E assim ele tinha paz e promovia a paz. E quem promove paz se assentará diante dos reis e entrará em castelos. Tá?
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, viu? Se você atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, ou seja, você deseja ter paz com todos e persevera para que isso aconteça. O que é? Você mantém uma condição humilde, calma, ainda que o outro está se exaltando diante de você. Não sendo apenas ouvinte, mas fazedor da obra, ou seja, você pratica o que você pensa, o que você deseja, o que a palavra te ensina. Você é aqui entende, que compreende, e aí você coloca em prática na sua vida. Faz bem e aí você é bem-aventurado, ou seja, você é feliz e abençoado porque você faz a boa obra. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a tua língua, aquele que é religioso, ele fala menos, ele ouve mais, ele controla a tua língua mesmo em tempo de furor, mesmo em tempo de ficar nervoso. Ele não fica, ele se segura, ele se controla. Domínio próprio. Domínio próprio que é um fruto do Espírito e é um dom que você tem que exercitar. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quer ser religioso? Procura onde está a necessidade. O órfão, né, aquele que perdeu o pai, perdeu a mãe, com certeza ele tem necessidade. Vai lá, ajuda ele. Compra alguma coisa, um prato de comida, um alimento, né? Tá precisando pagar a conta de água, de luz, enfim. Procura ver a necessidade, procura ajudar de alguma forma. Nem que seja um abraço, nem que seja um afeto, um aperto de mão, e nem que seja uma oração, uma intercessão. Então, e se guardar da corrupção do mundo. Ou seja, o que o mundo oferece? O mundo quer que você saia por aí nas farras, nas bebedices, que sai gritando, xingando todo mundo, batendo em todo mundo. O mundo quer isso, a corrupção do mundo é isso. Que se prostitui, que fica com meio mundo de homem, meio mundo de mulher, né? Que se corrompe. O mundo quer isso. E agora o que você tem que fazer como cristão? Se guardar de todas essas práticas. Se guardar de ver filme violento, se guardar de ir para o prostíbulo, se guardar de ir para os forró, se guardar de entrar no meio de pessoas que estão bebendo e enchendo a cara. Né? Qual que é o propósito de quem bebe e enche a cara? Ficar bêbado. E depois que fica bêbado, ele perde o controle de si próprio. Pode matar, pode morrer, pode ferir as pessoas em palavras ou fisicamente. Então, fica aí essa dica, né? Esse foi o estudo aí de 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, né? Que você possa se controlar, que você possa entender e não ser só ouvinte da palavra de Deus. Nem só ouvinte, vai na igreja, ouve e não coloca em prática. Vai na igreja, ouve uma mensagem, um sermão, coloca em prática. Lê de manhã, Senhor, fala comigo. O Senhor falou, ame mais o seu irmão, né? Cuide dele. Então, vai lá, pratique o amor, cuide dele, né? Perdoa, vai lá, perdoa. Mas quando o Senhor falar para você perdoa, é porque alguém vai te ofender. O que você faz? Perdoa. Os discípulos perguntou, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Não 7, 70 vezes 7. E quando? Isso por dia. Devo perdoar sempre. Porque em Mateus 6, na oração, depois que Jesus ensinou o modelo de oração, se eu não perdoar aqueles que me ofendem, sequer Deus ouve as minhas orações. E aí eu falo, eu não vou perdoar meu irmão porque ele está errando comigo direto. Mas quanto Deus teve misericórdia de mim e de você? Quanto foi o perdão que Deus nos deu? Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar também. Porque sendo misericordioso, e que as pessoas vão ser misericordiosos comigo. É dando que eu vou receber. Então é a lei do plantio. Eu planto, eu colho. Às vezes eu planto aqui, não é aqui mesmo que eu vou colher, mas ali, porque Deus está vendo tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É presciente, né? É soberano. Então ele vai trazer os frutos daquilo que eu estou plantando. Acredite nisso
é a lei da semeadura e é a palavra para nossas vidas. E assim devagar nós vamos aprendendo, colocando em prática, e o Senhor vai nos abençoando, em nome de Jesus. Uma boa noite de salvação.